A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar um testemunho que marcou minha vida. Desde pequena fui criada na fé, com meus pais sempre me ensinando a guardar o caminho do Senhor. Eu cresci ouvindo que a castidade era um dom precioso, algo que deveria ser preservado até o casamento. E foi assim que eu fiz. Quando completei 20 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Ele era um jovem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram orientação, e depois de muito tempo de oração, aceitaram. Eu também orava: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha. O noivado foi anunciado, e eu me preparei com alegria. Mas mesmo assim, algo no meu coração não estava em paz. Eu não sabia o que era, mas orava: Deus, se tem algo errado, me mostra. Um dia, pouco antes do casamento, ele teve uma crise. Foi forte, assustadora. Ele caiu no chão, se debateu, e eu não sabia o que fazer. Quando passou, ele me pediu para não contar a ninguém. Disse que era algo raro, que não ia se repetir. Eu, por amor e confiança, aceitei. Mas as crises voltaram. Sempre escondidas, sempre com o mesmo pedido: não conta, por favor. Eu orava, pedia a Deus que o curasse, que me desse forças. Até que numa noite, depois de mais uma crise, eu não aguentava mais guardar aquilo sozinha. Contei para minha mãe. Ela orou, meu pai orou, e eles me disseram: filha, isso não é coisa pequena. Um casamento é para a vida toda. Se ele não foi sincero agora, como será depois? Eu fiquei arrasada. Não queria desistir, não queria magoar ninguém. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não poderia viver numa mentira. Ore mais uma vez com lágrimas: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus, na sua bondade, me deu paz. Não foi fácil, mas eu conversei com ele. Perguntei por que ele não tinha me contado antes. Ele disse que tinha medo de perder o noivado. Mas, irmãos, um casamento não pode ser baseado em medo ou omissão. Com muito choro e oração, tomamos a decisão de romper o noivado. Foi dolorido, mas eu senti que era a vontade de Deus. Depois disso, ele procurou ajuda médica e hoje está em tratamento. Eu, por minha vez, continuei minha vida, confiante de que Deus tinha um plano melhor para mim. Hoje, casada com um irmão que conheci na obra da piedade, vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou seguir um caminho que poderia me trazer sofrimento. Às vezes, Deus fecha uma porta para abrir outra, melhor e mais abençoada. Se você está passando por algo parecido, não guarde sozinho. Ore, peça orientação aos seus pais, aos irmãos mais velhos. Deus não nos deixa sem resposta. Deus abençoe a todos. Se este testemunho te edificou, compartilha para que mais irmãos possam ser fortalecidos. A paz de Deus. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Deus não nos deixa andando no escuro. Mesmo quando achamos que tudo está perdido, Ele está lá guiando, mostrando o caminho. Às vezes, a resposta não vem como a gente espera. Não foi um anjo que desceu do céu, não foi uma voz trovejando, mas foi uma paz no coração, uma certeza que só quem já passou por isso sabe explicar. Foi como se o Senhor mesmo sussurrasse: filha, confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. E eu confiei. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, questionando se tinha feito a coisa certa. Mas, irmãos, a obediência a Deus nunca é em vão. Mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando tudo para o nosso bem. Como está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Não foi uma estrada fácil, mas foi a estrada certa. O tempo de Deus é perfeito. Depois que tudo aconteceu, eu me afastei um pouco. Não da comum, não da obra. Nunca deixei de ir aos cultos, nunca deixei de servir, bate de correr atrás de um relacionamento. Eu precisava me curar. Precisava aprender a estar sozinha sem me sentir abandonada. E foi nesse tempo que Deus trabalhou em mim. Minha mãe sempre dizia: filha, não é você que vai encontrar o seu marido. É Deus que vai trazer ele até você. Eu ouvia, mas confesso, às vezes duvidava. Como? Se eu já tinha orado tanto, se eu já tinha feito tudo certo. Mas, irmãos, Deus não está preso ao nosso tempo. Ele age quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E foi num dia comum, depois de um culto de doutrina, que um irmão se aproximou dos meus pais. Não foi nada forçado, nada apressado. Ele só veio cumprimentar, conversar um pouco. Meu pai, que sempre foi muito observador, depois me chamou e disse: esse moço tem um bom testemunho. É trabalhador, é submisso à palavra, e trata os irmãos com respeito. Eu nem tinha reparado direito nele, mas quando meu pai falou eu comecei a observar. E sabe o que eu vi? Um irmão simples que não chamava atenção para si, que não falava alto, que não fazia questão de ser visto.
mas que, quando era hora de servir, estava lá. Quando era hora de orar, estava de joelhos. Quando era hora de ajudar, estendia a mão. Não era perfeito, ninguém abate, era sincero. E isso, para mim, valia mais do que qualquer palavra bonita. Um noivado diferente. Dessa vez não foi pressa. Dessa vez não foi emoção. Foi orações, foi consulta aos pais, foi esperar a confirmação de Deus. Quando ele pediu a palavra, eu não disse sim na hora. Eu disse, vou orar. E orei. Orei muito, porque eu não queria repetir os mesmos erros. E Deus, mais uma vez, foi fiel. Não veio nenhum sonho com anjos, não houve nenhuma voz do céu. Mas veio paz. Uma paz que eu não tinha sentido antes. Uma certeza de que dessa vez era diferente. Dessa vez era Deus quem estava unindo. O noivado foi um tempo de aprendizado. A gente conversava muito, não só sobre o futuro, mas sobre Deus, sobre a obra, sobre como a gente podia servir melhor. Não foi um tempo de festas, de presentes, de ostentação, foi um tempo de preparação. Porque casamento não é só amor, irmãos. Casamento é responsabilidade, é servir a Deus juntos, é carregar a cruz um do outro. E quando chegamos ao altar, não foi só uma cerimônia. Foi um compromisso diante de Deus. Um pacto que a gente fez não só um com o outro, mas com o Senhor. Porque sem Ele nada disso teria sentido. A vida depois da obediência. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele não me abandonou quando eu errei. Não me virou as costas quando eu duvidei. Ele esperou. Esperou eu aprender. Esperou eu crescer. E quando eu finalmente me entreguei de verdade, Ele abriu as portas. Meu marido não é rico. Não temos uma casa luxuosa, não temos carro do ano. Mas temos paz. Temos unidade. Temos um lar onde Deus é o centro. E isso, irmãos, não tem dinheiro que pague. Às vezes, ainda penso naqueles dias difíceis. Na dor, na vergonha, nas noites de choro. Mas hoje eu sei, aquilo tudo tinha um propósito. Deus estava me preparando. Ele estava me lapidando. Porque para receber as bênçãos dele, a gente precisa estar pronto. E se você está passando por uma prova hoje, se está se sentindo sozinho, se está achando que Deus esqueceu de você, eu quero te dizer uma coisa, Ele não esqueceu. Talvez Ele esteja calado, mas não está ausente. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas ela vai chegar. Porque Deus não falha. Ele não mente. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Um recado para quem está lendo. Se você está num relacionamento que não te traz paz, ore. Se você está com dúvidas, busque a Deus. Não tenha medo de falar com seus pais, com os irmãos mais velhos, com quem pode te orientar na palavra. Deus não quer que a gente viva no engano. Ele não quer que a gente sofra por falta de coragem de buscar a verdade. E se você já passou por algo parecido e hoje está livre, glorifique a Deus por isso. Compartilha esse testemunho. Fala para alguém que precisa ouvir. Porque às vezes é através da nossa história que Deus vai tocar o coração de outro irmão. A paz de Deus, família. Que Ele abençoe cada um de vocês. E se precisar de oração, deixa aqui nos comentários. Vamos levar esse recado adiante para que mais vidas sejam libertas, restauradas e abençoadas pela mão poderosa do nosso Deus. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Amém? E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, hoje posso olhar para trás e ver a mão de Deus em cada detalhe. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas, dias que eu me sentia tão fraca que nem conseguia levantar da cama. Mas sabe o que me sustentou? A certeza de que Deus não tinha me abandonado. Mesmo quando eu não ouvia sua voz, eu sabia que Ele estava ali, do meu lado, segurando a minha mão. Porque a gente às vezes acha que Deus só age nos grandes milagres, nas curas, nas libertações que todo mundo vê. Mas não é assim. Deus age também no silêncio. Naqueles momentos que a gente acha que está sozinho, mas na verdade, Ele está ali, trabalhando no nosso coração, preparando a gente para o que vem pela frente. E hoje, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, eu posso dizer, valeu a pena. Porque Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu uma nova vida. Uma vida de paz, de confiança, de certeza de que não importa o que vier, Ele está no controle. O que aprendi com tudo isso? Primeiro, irmãos, aprendi que a gente não pode confiar só no que a gente vê. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e acha que conhece ela direitinho. Acha que sabe o que ela pensa, o que ela sente. Mas a verdade é que só Deus conhece o coração. Só Ele sabe o que está escondido por trás de um sorriso, por trás de um abraço, por trás de palavras bonitas. E por isso, a gente precisa pedir discernimento a Deus. Precisa orar, Senhor, me mostra a verdade. Não deixe eu ser enganado. Não deixe eu me perder no caminho. Segundo, aprendi que a família é um dom de Deus.
Meus pais, meus irmãos na fé, eles foram o meu porto seguro. Quando eu não tinha mais forças, eles oraram por mim. Quando eu não sabia o que fazer, eles me deram conselho. E hoje eu vejo como é importante a gente manter essa comunhão com os irmãos. Porque o inimigo quer nos isolar. Ele quer que a gente ache que não tem ninguém para nos ajudar. Mas não é verdade. A irmandade está aí. Os pais espirituais estão aí. E Deus usa eles para nos fortalecer. Terceiro, e isso é muito importante, irmãos, Deus não aprova o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu já ouvi muita gente falar, mas fulano fez isso, então Deus não vai perdoar. Não é assim. Deus é justo sim, mas Ele também é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam e voltem para Ele. Então, se você está lendo isso e sabe que está errado, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de se humilhar, de pedir perdão, de buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele está esperando por você. Um alerta para os jovens. Eu quero falar especialmente para os jovens que estão lendo isso. Moços, moças, prestem atenção. O namoro, o noivado, o casamento não é brincadeira. Não é coisa para se decidir só pela emoção, só porque a gente acha bonito, só porque a gente sente algo no coração. Não. Casamento é coisa séria. É para a vida toda. E por isso a gente precisa buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Eu já vi muita gente se casar achando que era a vontade de Deus, e depois descobriu que não era. Já vi gente sofrer porque não esperou, porque não orou, porque não buscou conselho. Então, se você está pensando em pedir a palavra para alguém, pare e ore. Peça a Deus que mostre se é dele. Fale com seus pais. Fale com os irmãos mais velhos. Não tenha pressa. Porque quando a gente corre demais, a gente pode cair. E outra coisa, o amor verdadeiro não machuca. Se você está num relacionamento e sente que algo não está certo, se você chora mais do que sorri, se você se sente sozinho mesmo estando acompanhado, isso não é amor. Amor de verdade edifica. Amor de verdade traz paz. Amor de verdade faz a gente se sentir seguro, protegido, abençoado. Então, não aceite menos do que isso. Não se contente com migalhas. Porque Deus tem o melhor para você. Como estou hoje? Hoje, irmãos, eu posso dizer que estou em paz. Não foi fácil chegar até aqui, não. Teve dias que eu pensei em desistir. Teve dias que eu queria sumir, que eu não queria mais enfrentar nada. Mas Deus, na sua misericórdia, não me deixou. Ele me levantou. Ele me deu forças. E hoje eu posso olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Eu ainda oro por ele. Não com raiva, não com amargura, mas com dor no coração, porque eu sei que ele também é filho de Deus. E eu peço a Deus que um dia ele possa se arrepender, que ele possa voltar para os braços do Pai, porque ninguém está perdido demais para Deus. Ninguém está tão longe que ele não possa alcançar. E quanto a mim? Bom, eu estou aqui, firme na fé, servindo a Deus, e esperando no Senhor para o que Ele ainda tem para a minha vida. Porque eu sei que os planos dele são bons. Eu sei que Ele tem um propósito. E eu confio nele não importa o que vier. Uma palavra final. Se você está passando por algo parecido, não desista. Não ache que não tem saída. Deus faz caminho onde não tem caminho. Ele abre portas onde só tem parede. Ele dá saída onde só tem beco sem saída. Então, levante a cabeça. Ore. Busque a Deus. E não tenha medo de pedir ajuda. E se você já passou por isso e hoje está livre, glorifique a Deus. Conte a sua história. Ajude outro irmão que está sofrendo. Porque a gente não foi salvo só para a gente. A gente foi salvo para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença na vida de alguém. Então, irmãos, vamos seguir em frente. Vamos confiar em Deus. Vamos acreditar que Ele está no controle. Porque no final das contas, Deus não falha. Ele não esquece. Ele não abandona. Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo o que prometeu. A paz de Deus, família. Que Ele abençoe cada um de vocês. E se precisar de oração, é só deixar aqui. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos fortalecer na fé. Porque juntos a gente é mais forte. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Amém? E foi assim, irmãos, que eu comecei a reconstruir a minha vida. Não foi fácil, não. Cada dia era uma batalha. Cada manhã, uma nova decisão de confiar em Deus, mesmo quando as lembranças doiam. Mas eu não estava sozinha. Minha família me abraçou, a Irmandade me sustentou em oração, e o Senhor, Ele foi meu refúgio. Porque quando a gente pensa que não aguenta mais, é Ele quem nos carrega. Eu me lembro de uma noite, depois de tudo aquilo, que eu não conseguia dormir. Fiquei olhando para o teto e as lágrimas não paravam. Aí do nada, veio na minha mente aquelas palavras do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E foi como se Deus mesmo estivesse falando comigo: filha, eu estou aqui. Eu não te abandonei. Confia em mim. E naquela hora, uma paz que eu não sei explicar encheu meu coração. Não foi que a dor sumiu, não. Mas foi como se Deus dissesse: eu sei que dói, mas eu estou contigo. E eu vou te levar para um lugar melhor. E assim eu fui aprendendo, irmãos, que a gente não pode viver olhando para trás. O passado dói sim. As feridas às vezes ainda ardem. Mas Deus não quer que a gente fique preso nelas. Ele quer que a gente olhe para frente. Porque Ele já preparou coisas boas para a gente. Coisas que a gente nem imagina. Como está escrito: olhai para o autor e consumador da fé. Jesus é o nosso exemplo. Ele passou pelo pior, mas venceu. E se a gente confiar nele, a gente também vence. A volta para a obra. Com o tempo eu comecei a me envolver mais na obra da piedade. Não foi de uma hora para outra, não. Porque eu ainda sentia vergonha, sabe? Vergonha de olhar nos olhos das irmãs, de pensar que elas iam me julgar. Mas a Irmandade, graças a Deus, me recebeu de braços abertos. Ninguém me apontou o dedo. Ninguém me tratou diferente. Pelo contrário, elas me abraçavam, oravam por mim, e me lembravam que em Cristo, a gente é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E isso, irmãos, isso foi um bálsamo para minha alma. Eu comecei a ajudar nas reuniões das moças. Falava do meu testemunho, sim, mas sempre com cuidado, sempre com o coração de edificar. Porque não é para a gente ficar se expondo, não. É para mostrar que Deus é fiel, que Ele restaura, que Ele dá um novo começo. E foi ali servindo que eu fui encontrando o meu lugar de novo. Porque quando a gente serve a Deus, a gente esquece um pouco das nossas dores. A gente olha para o próximo, e Deus vai sarando a gente por dentro. Um novo capítulo. E foi numa dessas reuniões que eu conheci o irmão Daniel. Um homem sério, trabalhador, que amava a Deus de verdade. Ele não era daqueles que falam bonito, não. Era daqueles que vivem, que oram, que buscam a Deus em segredo. E o mais importante, ele respeitava o meu tempo. Não me pressionou, não me apressou. Ele só orava. E eu via que era um homem de Deus. Claro que no começo eu fiquei com medo. Medo de errar de novo. Medo de confiar e me machucar. Mas eu orei. Orei muito. Pedi a Deus que me mostrasse se era da vontade dele. E o Senhor, na sua bondade, foi me dando paz. Não foi um sonho dessa vez, não. Foi uma certeza quietinha no coração. Uma voz mansinha que falava: vai, confia, eu estou contigo. E assim, depois de muito orar, de pedir conselho aos meus pais e aos anciãos, a gente pediu a palavra. Não foi fácil, não. Porque o passado ainda doía. Mas eu sabia que Deus estava no controle. E no dia do nosso casamento, quando o irmão presidente declarou a gente como marido e mulher perante Deus, eu senti uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Não era só felicidade, não. Era paz. Era a certeza de que Deus tinha restaurado o que o inimigo tinha roubado. Lições que Deus me ensinou. Irmãos, eu aprendi coisas nessa jornada que eu nunca vou esquecer. Primeiro, Deus não erra. Às vezes a gente acha que Ele demorou, que Ele não ouviu, que Ele não viu. Mas Ele viu. Ele ouviu. E no tempo certo, Ele age. Segundo, a família é um dom de Deus. Se não fosse a minha família, eu não sei onde eu estaria hoje. Eles me segurarão quando eu não tinha forças. Terceiro, a Irmandade é a nossa fortaleza. Não dá para a gente viver sozinho. A gente precisa uns dos outros. Precisa orar uns pelos outros. Precisa se fortalecer na fé juntos. E por último, irmãos, Deus não nos salvou para a gente viver no passado. Ele nos salvou para a gente viver em novidade de vida, para a gente olhar para frente, para a gente confiar nele, mesmo quando a gente não entende. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. Um recado para quem está sofrendo. Se você está lendo isso hoje e está passando por uma prova, eu quero te dizer, não desista. Não ache que Deus te abandonou. Ele não abandonou. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Ele está ouvindo suas lágrimas. Ele está guardando cada lágrima sua num odre. E no tempo certo, Ele vai enxugar os seus olhos. Ele vai te levantar. Ele vai te restaurar. Talvez hoje você esteja no fundo do poço. Talvez você esteja achando que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te dizer, tem jeito sim. Porque com Deus, tudo tem jeito. Ele faz o impossível. Ele transforma a nossa dor em testemunho. A nossa vergonha em glória. A nossa derrota em vitória. Então, levante a cabeça. Ore. Busque a Deus de todo o seu coração. E não tenha medo de pedir ajuda. Porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade. Para se apoiar. Para se fortalecer na fé. E agora? Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel.
Como ele me tirou da lama, me pôs num lugar firme e me deu um novo canto. Não foi fácil não, mas valeu a pena, porque hoje eu sei que a minha vida não é minha, é dele. E tudo que eu passei, tudo que eu sofri, foi para me aproximar mais dele. Então, irmãos, eu deixo aqui o meu testemunho, não para me glorificar não, mas para glorificar a Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Se você precisa de oração, é só deixar aqui. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos fortalecer na fé, porque juntos a gente é mais forte. E com Deus a gente é invencível. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que Ele abençoe a sua família, a sua casa e a sua vida. E lembre-se, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Amém? E foi assim, irmãos, que eu aprendi que não adianta a gente querer esconder nada de Deus, porque Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E quando a gente pensa que está sozinho, que ninguém entende, que ninguém vai acreditar, é justamente ali que Ele está mais perto. Foi no meu momento mais escuro que eu senti a mão dele me segurando. Foi quando eu não tinha mais forças que ele me carregou no colo. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que meu pai me chamou no cantinho da sala, depois que eu contei tudo. Ele não gritou, não me julgou. Só me olhou com aqueles olhos cheios de amor e disse: "Filha, Deus não erra. Se Ele permitiu isso é porque tem um propósito. E esse propósito é te trazer mais perto dele." Naquele momento eu não entendia. Mas hoje, eu vejo, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada, tudo tinha um motivo. Deus estava me lapidando, me preparando para algo maior. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Que mesmo quando a gente acha que está perdido, Deus já tem o caminho traçado. Porque Ele não é Deus de surpresas. Ele é Deus de propósitos. E o propósito dele para minha vida não era ficar presa numa mentira. Não era viver numa sombra. Era ser livre. Era ser luz. Era ser um testemunho vivo do poder dele. Agora eu não vou dizer que foi fácil reconstruir. Não foi. Porque a gente sai de uma situação dessas com o coração machucado, com a autoestima abalada, com medo de confiar de novo. Mas Deus, na sua bondade, foi me mostrando que eu não era culpada. Que eu não era menos por causa do que aconteceu. Que a minha identidade não estava no que um homem fez ou deixou de fazer, mas no que Deus dizia que eu era. Uma filha amada, uma mulher de valor, uma serva escolhida. E foi na comum que eu encontrei força. Foi nos irmãos que me abraçaram sem perguntar, que oraram por mim sem julgar, que me deram a mão quando eu pensei que ia cair. Porque a gente precisa uns dos outros. A gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em família, em irmandade, em comunhão. Tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada: o perdão não é para quem errou, é para quem foi ferido. Porque quando a gente perdoa, a gente solta o peso. A gente deixa Deus agir. E não é que a gente esquece não. É que a gente entrega. Porque a justiça é dele. A vingança é dele. E a paz? Ah, irmãos, a paz é nossa. Essa paz que passa todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu orei por aquele homem. Ore por ele até hoje. Não com raiva, não com amargura, mas com dor. Porque eu sei que quem faz o mal, no fundo, tá mais preso do que quem sofre o mal. E eu não quero que ninguém fique preso. Eu quero que todos sejam livres. Como eu fui livre. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus não só me tirou daquela situação, como me deu uma missão. Uma missão de falar para outras irmãs que estão passando pelo mesmo. Você não tá sozinha. Deus vê, Deus ouve. E Deus age. Pode demorar? Pode. Mas Ele não falha. Nunca. E se você tá lendo isso hoje e tá com o coração apertado, se tá com medo de contar, se tá com vergonha de pedir ajuda, eu te digo, coragem. Porque do outro lado da dor tem uma bênção. Do outro lado do medo tem uma vitória. E do outro lado da vergonha tem uma liberdade que só Deus pode dar. Então, irmãos, eu termino aqui o meu testemunho com o coração cheio de gratidão. Porque Deus não só me livrou, como me deu uma nova história. Uma história de fé, de esperança, de restauração. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que Ele abençoe cada um que está lendo essas palavras. Que Ele fortaleça quem está fraco, console quem está triste e libere quem está preso. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. E Ele ainda opera, ainda cura, ainda libera, ainda restaura. E lembre-se, não importa o tamanho da sua batalha, Deus é maior. Não importa a profundidade do seu poço, a mão dele é mais longa. E não importa o quanto você acha que está perdido, Ele sabe exatamente onde você está. Então, levante a cabeça, ore, confie, e deixe Deus escrever a sua história. Porque no final, irmãos, a vitória é nossa. E a glória? Ah, a glória é toda dele.
Amém?